Bom, deixa eu falar sobre um outro assunto. Durante um ano, a reportagem da Rádio Gaúcha percorreu algumas das principais festas aqui do Rio Grande do Sul. Muitos dos eventos coordenados ou apoiados pelo poder público. E o objetivo foi verificar como é o trabalho de fiscalização das autoridades de trânsito para evitar tragédias em razão da mistura de álcool e direção. O resultado você conhece a partir de agora, nessa série de reportagens do Eduardo Matos, que começa aqui no Gaúcha Atualidade. Ele vai contar como é feita a fiscalização, se há fiscalização, e como são as saídas desses grandes eventos onde o álcool é um componente importante e está sempre presente. A reportagem da Rádio Gaúcha percorreu durante pouco mais de um ano as principais festas do Rio Grande do Sul. Nessa noite de carnaval em Porto Alegre. Segundo encontro das cervejarias artesanais. Em relação ao Oktoberfest, são eventos que reúnem milhares de pessoas. Muitos deles têm a participação do poder público na organização. Flagramos frequentadores deixando esses locais embriagados e voltando para casa dirigindo, sem qualquer abordagem ou blitz, para coibir a mistura mortal álcool e direção. 15 de novembro de 2013. 6 horas da tarde, município de Feliz, segundo encontro das cervejarias artesanais. Bastante gente, bastante movimentado por aqui. Mal começava a anoitecer, os primeiros flagrantes de irresponsabilidade. Aqui na frente da festa, 4 adultos e uma adolescente saindo, os adultos com cerveja na mão. E agora um deles pega um carro branco para pegar o resto da família, ele que estava com um copo grande de cerveja na mão. Não demorou muito e flagramos outra família sendo transportada por um motorista embriagado. Mais um flagrante de irresponsabilidade, 4 pessoas num carro. O motorista saiu da festa bebendo cerveja, pegou o seu Honda Fit e saiu com a família. Chovia bastante naquela noite de 15 de novembro. 2 homens deixavam o Parque Municipal de Feliz completamente bêbados, trocando as pernas. Simulamos que voltaríamos para casa dirigindo após consumir bebida alcoólica. Tu acha que tem rolo o cara ir dirigindo, velho? Eu tô mais bêbado que tu. O homem, inclusive, sugeriu um caminho para não correr qualquer risco. Vai reto aqui. Quando chegar ali, tu vai ter o retornozinho ali, à esquerda. Tá. Vai chegar, vamos estar por trás da polícia rodoviária. Banda normal, não acelera. Perguntado como voltaria para casa... Eu vou de carona, mas o meu camarada tá mais bêbado que eu, cara. Após todos os flagrantes, fomos conferir se alguém poderia evitar tudo isso. A gente fez uma volta no parque onde ocorre a festa e nenhuma blitz. O que a gente encontrou foi apenas uma viatura da Brigada Militar, mas apenas fazendo ronda, não abordando ninguém. 28 de fevereiro de 2014. Agora são 10 horas da noite desta sexta-feira, 28 de fevereiro. Nos aproximamos aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. Dentro do Complexo Cultural do Porto Seco, a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga promovia uma ação para conscientizar os motoristas de que álcool não combina com direção. Thaís Duarte estava entre os voluntários. Para ter carnaval tem que ter responsa, mas então escolher o motorista da rodada, né? Aquela pessoa que vai naquele dia não vai beber para poder curtir com os amigos e levar todo mundo em segurança para casa. Pena que muitos motoristas não levem isso a sério. Num dos estacionamentos da Empresa Pública de Transporte e Circulação, no Porto Seco, pouco depois das 10 horas da noite, as 350 vagas já estavam preenchidas. Um servidor da EPTC, que pediu para não ser identificado, disse que é proposital a não realização de blitz no entorno do Porto Seco por se tratar de um evento promovido pela Prefeitura. Diversos motoristas chegavam com latas de cerveja em mãos ao sair dos veículos e escondiam quando passavam pelos agentes. Por volta das 3 horas da manhã, no mesmo estacionamento, flagramos a irresponsabilidade de motoristas que deixavam o evento embriagados. 1 hora depois, 4 da manhã, percorremos todas as vias do entorno do Complexo do Porto Seco e diversas outras até o bairro Azenha, num percurso de cerca de 20 quilômetros. Não passamos por nenhuma blitz, apenas um reforço na segurança no trânsito, mas o veículo não foi parado. Ou seja, quem bebeu e dirigiu
não foi flagrado nesse trajeto aqui de 17 quilômetros nessa noite de carnaval em Porto Alegre. – 17 de outubro de 2014. A Oktoberfest de Igrejinha é realizada há 27 anos no Parque Municipal. Cerca de 3 mil voluntários organizam a festa ao longo do ano. A presença da Brigada Militar com policiais a pé e circulando em viaturas era grande na noite de 17 de outubro. Durante 10 dias, muita festa, mas também muito descontrole por parte de motoristas que bebem e insistem em dirigir. O então presidente da Oktoberfest de Igrejinha, Leandro Kunst, dava uma ideia do consumo de chopp. O consumo de chopp será na ordem de 130 a 140 mil litros. É tanto consumo de chopp que a bebida chega a ser encanada, saindo de grandes tonéis em cima de caminhões. Até aí sem problema. O problema é quando essas pessoas pegam os carros após o consumo. Alexandre era um dos voluntários da festa e servia chopp. Acho que a maioria bebe e volta dirigindo. Sim. Perguntado se havia blitz com bafômetro, Alexandre disse que não. Existe policiamento ao redor, né? Mas eu acho que isso aí não inibe. O flanelinha que trabalhava em frente ao Parque Municipal de Igrejinha dava uma ideia do risco na saída da Oktoberfest. Tem muita gente que sai aqui embriagado e pega o carro para ir embora? É uma festa de bêbado, né? Que pergunta é essa? Tem? Que pergunta é essa? É festa de bêbado? Já passava da meia-noite e algumas famílias deixavam a Oktoberfest. Foi quando a reportagem circulou nas proximidades. A gente já trafegou aqui ao redor do Parque Municipal em Igrejinha, onde está acontecendo a Oktoberfest, e não há nenhuma blitz, ou seja, quem bebeu e dirigiu vai para casa sem nenhum problema. Decidimos então voltar durante a madrugada de Igrejinha para Porto Alegre, num percurso de cerca de 100 quilômetros, passando por várias avenidas e rodovias movimentadas. 1h30 da manhã do dia 18 de outubro, estamos chegando em Porto Alegre, percorremos cerca de 100 quilômetros de Igrejinha da Oktoberfest até aqui e nenhuma blitz a gente encontrou. A reportagem da Rádio Gaúcha também esteve na FenaChamp, em Garibaldi, no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, e em casas noturnas do litoral norte gaúcho. Em todos os locais, houve flagrante de motoristas dirigindo embriagados após a saída das festas e nada de fiscalização na volta para casa. Na próxima reportagem, as vítimas da mistura álcool e direção. Chegando no hospital, que ela tinha me indicado, nada de encontrar minha filha. Aí eu fui falar com o atendente da ambulância. Ele me chamou num canto e disse: olha, nós fizemos esse atendimento, o senhor senta aqui comigo, a Bruna não sobreviveu. Edição de áudio, Douglas Weber. Reportagem, Eduardo Matos. 13h44, desde o início da manhã, nós estamos apresentando uma série de reportagens intitulada Festas, Álcool e Direção, Cadê a Fiscalização? Qual foi a proposta? Nosso repórter foi ao interior do estado e aqui na Grande Porto Alegre também, carnaval, desfile Farroupilha, enfim, todos os grandes eventos, e conferiu a fiscalização com relação ao álcool e direção. E constatou que, na maioria dos casos, a fiscalização não existe. Bom, agora o repórter Eduardo Matos traz depoimentos de familiares de vítimas de acidentes causados por motoristas embriagados. É uma luta diária para vencer a tristeza, a revolta, a indignação pela impunidade e pela fiscalização deficiente. Alô, Eduardo Matos. Na reportagem passada, comprovamos a deficiência na fiscalização de trânsito na saída das principais festas do Rio Grande do Sul. Oktoberfest, Acampamento Farroupilha e Carnaval de Porto Alegre foram alguns dos eventos visitados. Motoristas embriagados dirigindo livremente, alguns com famílias inteiras dentro dos carros e nada de abordagens ou blitz. Esse, infelizmente, é o resultado da mistura álcool, direção e fiscalização deficiente. Bruna Capaverde, de 15 anos, sempre foi boa aluna. Estava no primeiro ano do ensino médio do Colégio Piratini, em Porto Alegre. Pé no chão, como diz o pai, o administrador de empresas Francisco Capaverde.
Apesar da pouca idade, já trabalhava na organização de festas para ter o próprio dinheiro. 16 de novembro de 2013, 5h30 da manhã, esquina das avenidas Pernambuco e Brasil, bairro Navegantes, em Porto Alegre. Elas estavam voltando da festinha, o carro sendo dirigido pelo pai de uma das coleguinhas. Então estava o pai dirigindo, a menina, a filha dele, do lado, a Bruna atrás do motorista e outra menina do outro lado. Estavam indo pela Avenida Brasil e nisso vem correndo um carro e bate na lateral da EcoSport que eles estavam andando, a ponto de fazer tombar a EcoSport. Os sonhos de Bruna terminaram ali, na esquina da Pernambuco com a Brasil. A jovem estudiosa e cheia de projetos para o futuro morreu no acidente. A EcoSport em que a menina estava foi atingida por um Corsa, conduzido por motorista que se negou a fazer o teste do bafômetro, mas que testemunhas e os policiais garantem que estava embriagado. Se negou a fazer teste do bafômetro, teste de teor alcoólico, mas conforme as pessoas que estavam lá, ficava bem caracterizado o aspecto de alcoolizado. Vendo o vídeo, né, de uma empresa de segurança próxima ali, deu para ver que ele estava acima da velocidade, que ele passou no sinal vermelho, que ele bateu, ele omitiu socorro, ele foi contramão tentando fugir. Diego Alberto Joaquim da Silva ficou preso poucas horas e responde processo em liberdade. A audiência de instrução está marcada para março de 2015. A jovem enfermeira Amarílis de Oliveira e Silva, de 25 anos, queria ter 3 filhos. Recém havia se formado na universidade, filha única do casal Leoni e Amildo. Tinha uma moto, mas sonhava em ter um carro bem grande, além de um sítio com piscina, para reunir toda a família, como destaca a mãe da jovem. Porque ela gostava de estar junto com nós. Quando ela não estava lá em casa, nos momentos de folga, estava na casa da sogra. Então, assim, mãe, nós temos que comprar um negócio grande para nós todo mundo morar junto. A Marílis havia passado em 3 concursos públicos e trabalhava em 2 empregos. Moradora de Alvorada, era enfermeira num hospital em Gravataí e num posto de saúde em Sapucaia do Sul. Um dia ela chegou feliz em casa. Mãe, hoje eu recebi os parabéns do médico, porque tinha um senhor parado lá já não sei quantos minutos e todo mundo tentando ressuscitar ele, não conseguia. Daí eu cheguei na hora do plantão, comecei a tirar minha roupa porque estava muito frio, subi por cima dele. Daqui a pouco ele começou a respirar, mãe. Daí o doutor disse, mas não pode, como é que tu conseguiu isso? Avenida Getúlio Vargas, Alvorada, 30 de agosto de 2014, 1h15 da madrugada. A Marílis voltava do trabalho para casa. Ela vinha na bis dela, pela mão dela, pela via dela, conforme alguma foto que a gente já conseguiu recuperar. E nisso, não sei como, o carro atravessou a pista de fora a fora, pegou ela no meio do carro, ela até pelo acidente, pelo como ela ficou, a gente acha que ela tentou tirar a moto, mas não deu tempo, tamanha era a velocidade que ele vinha. Para a mãe de Amarílis, o motorista estava embriagado. Não entendemos como que a brigada tomou uma atitude de não solicitar nenhum exame de bafômetro, não acompanhar esse cidadão até o hospital se porventura eles não tivessem bafômetro ali para fazer. Os pais Leoni e Amildo buscam justiça e reclamam do descaso das autoridades. Não foi juntado nenhuma testemunha do local, não foi feito nada. Se tivemos que nós saímos a cata de pessoas que passaram por ali e correr para lá e para cá para juntar algumas pessoas. O casal decidiu buscar apoio na Fundação Tiago de Moraes Gonzaga para tentar superar a dor. Não temos mais prazer nem de levantar, nem de comer, nem de nada. Nada. A vida da gente acabou. Fomos agora numa reunião lá da Dira, a qual ouvimos uma coisa que é verdade. Nós morremos naquela hora que a nossa filha morreu. Como é renascer agora de novo? Renascer em cima de todas essas lembranças, de todos os nossos sonhos. E saber que a pessoa que fez isso com a filha da gente tá lá muito faceiro, trabalhando como se a vida dele nada tivesse acontecido.
Disa Gonzaga se tornou um símbolo de empenho em atividades de prevenção a acidentes de trânsito, após criar a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga em 1996, em razão da morte do filho que dá nome à ONG. Ela recorda quando perdeu Tiago na madrugada de 20 de maio de 1995. Ele voltava para casa de carona após uma festa em Porto Alegre. Até hoje não ficou comprovado, mas pelos relatos o motorista estava embriagado. Eu não me conformava que meu filho, cheio de vida, 1,80 m, lindo, não tenha voltado para casa. Eu levei ele na festa. Infelizmente ele pegou uma carona sem volta. Disa não cansa de reforçar o que todos já sabem, mas que alguns fazem questão de não entender. Bebida e direção é uma dupla de morte, não é implicância da Disa ou da Fundação Tiago Gonzaga. 78% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm alcoolemia positiva. Para Francisco Capaverde, pai de Bruna, se a fiscalização fosse mais eficiente, acidentes como o que matou sua filha poderiam ser evitados. Se houvesse uma fiscalização efetiva, com certeza isso ia diminuir incrivelmente a quantidade de mortes. Os pais de Amarilis têm a mesma posição. A gente está sofrendo pela filha da gente, mas a gente vê horrores de coisas, de negligência. Pela atitude das autoridades, né? Disa Gonzaga afirma que os flagrantes feitos pela reportagem da Rádio Gaúcha de motoristas dirigindo bêbados na saída de festas reforçam o que a Fundação Tiago Gonzaga vem registrando em suas ações educativas. Nós não vemos fiscalização. Quer dizer, está na hora das autoridades fazerem a sua parte também. Tem que fiscalizar. Se botar 3, 4 barreiras na saída de uma freeway, na saída das praias, nós vamos pegar quem bebeu e dirigiu na saída de uma Oktober. Na próxima reportagem, as explicações das autoridades para a deficiência na fiscalização de trânsito na saída das festas. Se nós colocarmos mais equipes de fiscalização, nós poderemos, num primeiro momento, ampliar esta redução. Mas ela não vai se sustentar. Isso é uma fiscalização que não pode ser feita por pouca gente, porque ante um flagrante, termina a fiscalização. Edição de áudio, Douglas Weber. Reportagem, Eduardo Matos. São 4h57. Nós vamos com uma reportagem especial do Eduardo Matos, falando de trânsito e consumo de bebida. Na reportagem passada, relatamos casos de vítimas da mistura mortal álcool e direção. Também a indignação de pais de vítimas com a impunidade e com o trabalho das autoridades de trânsito. Mas afinal, como explicar essa fiscalização tão deficiente? Na terceira e última reportagem da série Festas, Álcool e Direção, Cadê a Fiscalização? Fomos em busca das respostas de todas as autoridades responsáveis pela segurança no trânsito no Rio Grande do Sul. 20.463 multas foram aplicadas neste ano por embriaguez ao volante no Rio Grande do Sul, de acordo com dados até novembro do Detran. O levantamento inclui motoristas flagrados no bafômetro e os que se negaram a soprar o equipamento após abordagens em vias municipais e rodovias estaduais e federais. Sobre os flagrantes feitos pela Rádio Gaúcha ao longo de mais de um ano de motoristas dirigindo embriagados na saída das principais festas, sem qualquer blitz ou abordagem, existe pelo menos um consenso entre os órgãos de trânsito: falta pessoal. Diretor institucional do Detran Gaúcho, Adelto Ror. Com a estrutura que nós temos hoje, não teríamos condições de fazê-lo. Comandante rodoviário da Brigada Militar, Coronel Fernando Alberto Grilo Moreira. Isso é uma fiscalização que não pode ser feita por pouca gente, porque ante um flagrante, termina a fiscalização. Chefe da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, Inspetor Alessandro Castro. E infelizmente nosso efetivo tem sido reduzido ano a ano. Diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Vanderlei Capelari. O efetivo da EPTC é um efetivo de autoridade civil desarmada, então é necessário que essas operações sejam em conjunta com a área de segurança.
O Detran Gaúcho é responsável pela Operação Balada Segura, que ocorre em Porto Alegre e outros 20 municípios. O diretor institucional da autarquia, Adelto Ror, explica que as operações são montadas em um dos roteiros das festas, não ficando muito próximas, mas admite que isso deva mudar. Isso é uma das discussões que a gente já vem fazendo junto com a Brigada Militar, com a IPTC, para que a gente consiga fazer isso. Adelto faz um alerta para aqueles motoristas que se acham espertinhos, infringindo a lei e fugindo da fiscalização. No início operávamos com 4 dias por semana, agora estamos em todos os dias da semana, intercalando as blitzes e alguns dias tendo blitzes simultâneas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Castro, afirma que não há como parar todos os veículos na saída das principais festas e que as abordagens são feitas por amostragem. Visualizar um veículo suspeito ou envolvido em acidente, o cidadão é convidado a fazer o teste do etilômetro para comprovar que não está embriagado. Alessandro conta que, em casos pontuais de eventos que reúnem muitas pessoas, são montadas operações. Um exemplo que teve recentemente na região metropolitana, uma grande movimentação de veículos, de uma festa de veículos no Veloparque, na BR-386. Foram praticamente 40 condutores flagrados embriagados, numa tarde. Perguntado se havia algum acerto entre os órgãos municipais de Porto Alegre para evitar a realização de blitz perto de eventos organizados pela Prefeitura, como Carnaval e Acampamento Farroupilha, por exemplo, o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, garantiu que não. Quando a gente tem um evento, né, seja ele futebol, o próprio Acampamento Farroupilha, nós temos reuniões preparatórias para definir a ação de cada uma das instituições, até para potencializar essas ações, junto com a Brigada Militar, que é a nossa grande parceira aqui na cidade de Porto Alegre. Capelari admite que, em alguns casos, as operações não são realizadas nas proximidades dos eventos para evitar transtornos. Eventualmente não fique muito próximo dos locais, exatamente para não ter um conflito em relação ao próprio evento. O comandante rodoviário da Brigada Militar, Coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, justifica a ausência de operações na saída das grandes festas. No caso de Igrejinha, por exemplo, nós temos que policiar duas rodovias, a RS 115 e a RS 020. É um lugar com várias saídas, nós teríamos que diluir o nosso pessoal para fazer isso. Isso significa que num determinado local a fiscalização vai durar pouco. Já que as próprias autoridades responsáveis pelo trânsito admitem a dificuldade de vencer a irresponsabilidade de alguns motoristas, resta mesmo torcer pela conscientização. Para que os motoristas se convençam e se conscientizam de que álcool e direção é uma combinação muito perigosa. Normalmente quem ingere bebida alcoólica e conduz veículo, ele tem um comportamento diferenciado no sentido de não ter limites a serem seguidos. Embora alguns digam que não diminua reflexo ou que não há perigo para a direção, ele é perigoso, ele é ilegal. O que precisa é uma mudança de comportamento do motorista, que se vai para uma festa que o objetivo é beber, como as Oktoberfests, por exemplo, vai de carona, vai de van. Edição de áudio, Douglas Weber. Reportagens, Eduardo Matos.